Não poupa o inimigo, meu irmão. Ficarão de fora todos feiticeiros. E ficarão de fora, sim, todos mulherengo. Usa a bolsa para o bolso. Ficarão de fora, Sim. todos mentirosos. Os homens das talas também ficarão de fora com os cães. Essa aí é a música do Apocalipse 21. Todos aqueles que praticam tais abominações não terão acesso ao reino dos céus. Portanto, hoje o nosso tema é sobre a graça de Deus nos dada por meio de Jesus Cristo. Então, nós aguardamos por você já nesta edição, comigo Vitorino Bento, e vamos mergulhar nessa maravilhosa graça da salvação. O nosso tema está aqui. A salvação é pela graça. Antes de nós penetrarmos ali, vamos começar o nosso destaque com uma história de vida, com coisas reais, com uma mulher que muito nova, já no ventre da sua mãe, foi dada às forças espirituais do mal. Então, vamos junto prestar atenção nessa história para nós entendermos o poder do amor, a misericórdia de Deus para conosco, o pecador, e também uma parte dessa maravilhosa graça que nos leva à salvação. Vamos lá comigo, aqui, produção, pode rodar. Eu fui entregue, né, aos espíritos quando a minha mãe estava grávida. Ela já me entregou dentro do ventre dela. E aí ela servia também, né? Tanto que coisas aconteceram na vida dela, era uma família destruída, então daí né, porque ela me consagrou aos espíritos, né? E lá eu comecei um trabalho assim, tipo cambona, né? Sempre ajudando a mãe de encosto. E depois ela disse para mim, né, que o espírito, o Ogum, falou para ela que eu tinha que servir, senão ele ia me matar. Quando o Ogum chegou no corpo dela, eu peguei, ele falou comigo. Aí disse: não, minha filha, tu vai servir o Baralodê e pronto, tu é de Baralodê. Pela personalidade que eu tinha. Então era tipo uma empregada doméstica. Trabalhos que eu fazia junto com a mãe de santo era um trabalho para a vida sentimental que vinha homens para separar casais. Homens que queriam a mulher, no caso, né, separar o casal. Então a gente fazia muito esse trabalho assim, com pó de café, era com peças íntimas, né? Tudo para destruir. A vida sentimental, quando a gente trabalha com os orixás, é para destruir, não é para unir. Por volta de 20, 21 anos, eu já fiz servindo Bará. Eu já fiz uns 150 trabalho para destruir família. Meus irmãos, família, isso é uma história real. É uma mulher que hoje é transformada. São 25 anos de escravidão. Muitos rituais feitos, muitas famílias destruídas pelo mal que usou esta mulher. Eu posso falar para vocês que, para contar esse testemunho, ela é uma pessoa diferente hoje. Portanto, cuidado, o mal só serve para fazer o mal. Mas o amor de Deus, não importa o pecado que nós cometemos, se nós nos achegamos a Ele, Ele nos recebe, tal como recebeu esta mulher. Então, uma pergunta: qual é o alcance, a dimensão, a natureza da graça que nos salva?
Da graça que nos permite, como pecador, termos oportunidade ou direito de ser salvo. Vamos agora assistir uma pequena instrução sobre isso que eu acabei de dizer. Fique atento, pois há muita coisa no destaque de hoje. Vamos lá! Na nossa tela. Bota a rodar a nossa produção. Olá amigos, aqui é o pastor Everton Almeida do site Compreendendo as Escrituras. Estou aqui para ajudá-lo a compreender mais um texto bíblico. O texto de hoje está no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Paulo diz assim: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou. A pergunta aqui é: o que é graça? É uma palavra tão comum, e esta seção aqui em Tito talvez seja um dos textos mais importantes sobre a graça. Mas o que é graça? A graça é uma modalidade do amor de Deus. Deus é amor, diz a palavra. E em seu amor, Ele é bondoso conosco, Ele é misericordioso conosco, e Ele derrama a sua graça sobre nós. Ou seja, a graça é uma dádiva de Deus que nós não merecemos receber. Nós só conhecemos graça porque pecamos. Os anjos não sabem o que é a graça. Graça é o favor de Deus para com o pecador. E essa graça se manifestou, diz o apóstolo Paulo. E o texto diz assim: se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A graça tem uma origem, Deus. A graça tem uma natureza, salvadora. E a graça tem um alcance, todos os homens. Que aproveitemos a graça maravilhosa de Deus e vivamos ao seu lado em gratidão por um amor tão extraordinário. Querido irmão, a graça é para todos os homens. Essa maravilhosa graça veio para nos dar salvação, ainda que nós estamos no pecado. É bíblico. E é verdade que você não é salvo pelos atos. Você é salvo pela graça de Deus que veio por meio do sacrifício do nosso Mestre Jesus Cristo, o primogênito que obedeceu o Pai até a morte da cruz. Portanto, o fato de nós sermos salvos pela graça, isso quer dizer que nós podemos viver deliberadamente do pecado. Podemos cometer todos os erros do mundo e ainda assim morrer na infidelidade, morrer em todas as coisas abomináveis que a Bíblia diz. E ainda assim, vamos estar com Deus porque a salvação é pela graça. O que você acha disso, querido telespectador? Vamos começar as respostas com os nossos convidados aqui no Destaque Nações. Temos já na tela 1. Oh, pronto, já temos a nossa convidada aqui. Vamos lá responder ela e saber o tema que agora estamos a tratar. Vamos lá. Boa tarde, Lena Coppi. Boa tarde, Vitorino. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Minha irmã, está claro que a graça de Deus é um presente gratuito para a nossa salvação. Sim. Isso quer dizer que nós podemos pecar de qualquer jeito. E que mesmo que nós morremos no pecado, porque temos ido na igreja, porque estamos no grupo religioso, ou porque nós oramos à noite, nós seremos salvos. Ainda que nessas condições morramos no pecado. Então, segundo a palavra, eu entendo que não. Embora todos nós, pecadores, já somos salvos pela graça, temos essa liberdade, porque o Senhor nos deu, é preciso que a gente viva de acordo com aquilo que Ele nos ensina, né? E mesmo eu sendo pecador, se houver arrependimento, sim, eu estou na graça, né? Eu recebo a salvação, eu recebo o céu, mas se eu nego isso, se eu nego a vontade de Deus, se eu nego aquilo que o Senhor, né, me deu de graça, eu não acredito que nós iremos para o céu. É preciso que a gente tenha uma vida coerente
ou que, mesmo que não tenha uma vida coerente, mas no momento final, em algum momento, se houver arrependimento, sim, acredito na graça de Deus ainda e acredito no céu, na salvação. Obrigado pelo seu tempo, mas antes de nós terminarmos, vamos mais uma pequena pergunta. Existem condições para nós termos essa graça que salva? Eu acredito que sim. Eu acho que a condição é de vivermos segundo os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos da palavra. Como é que eu vou estar vivendo na graça, cometendo todos os erros, pecados, mesmo que a graça seja gratuita, esteja ali, mas a gente nega essa graça. Então eu acho que entra também a liberdade que nós temos, né? Somos seres livres e o Senhor nos dá essa liberdade, Deus nos fez homens livres. E aí eu acho que quando a gente quer viver, eu entendo, né, para a minha vida, quando a gente quer viver essa graça abundante em nossa vida, nós vamos viver os frutos do Espírito, nós vamos ajudar o próximo, nós vamos viver segundo Jesus viveu. Agora, a partir do momento que eu nego isso, aí eu acredito que eu estou fora da graça do Senhor. Muito obrigado pelo seu tempo, senhora Lena, minha irmã. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Amém. Mais uma vez, obrigado por fazer parte do Destaque Nações. Obrigada. Queridos irmãos, quanto ao nosso tema, a salvação é pela graça, acabamos de ouvir a nossa convidada. O que você acha sobre a salvação? É possível ou não é possível perder a salvação? Vem aqui no nosso comentário, deixa a tua opinião, a tua fundamentação e vamos, enquanto isso, num curto intervalo e voltamos já. É buzina do patrão, é toque do meu Jesus, é a buzina do patrão. Nós estamos a falar sobre a graça de Deus. A salvação é gratuita. Você acredita que é mesmo de graça para ser salvo? Não se paga nada. Absolutamente nada mesmo. Nada. É só mesmo assim. Epa, nasceste, morreste ou cresceste e morreste. Foste salvo. Não tem preço nenhum. É de graça, é gratuita. Jesus já morreu por nós, vamos pecar. Podemos não ser de qualquer jeito. Vamos refletir junto nossa Bíblia. Paulo, antes de ser um servo de Deus, ele espancava os cristãos, prendia ou até mesmo matava. Sabe disso? Então, você já observou o que aconteceu com Paulo depois de se encontrar com Jesus? Será que ele continuou a praticar as mesmas coisas do passado? Então, para nós não prolongarmos muito, vamos assistir um pouco da história de Paulo. Só a parte da conversão dele. O resto, vamos ler na Bíblia. Família, a Bíblia tem muita história boa. Ler Bíblia faz bem. Então, produção, já está na tela. E vamos lá. Paulo dos Apóstolos. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Senhor, quem és? E disse o Senhor: Eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Desse jeito, fabuloso, bonito. Será que Paulo continua a prender os cristãos depois de se encontrar com Jesus? Continuou a ser a mesma pessoa que ele era no passado? Houve ou não houve mudança? Aí nós poderíamos entender que o preço da graça pode ser esse. Tá bem? Meus caros amigos, aqui a produção está dizendo que temos alguém em linha, então vamos girar a nossa tela para nós saudarmos o nosso segundo convidado, ok? Fique atento, porque esse é um tema muito interessante para você andar em santidade e conservar a tua salvação. Ok. Papai do Senhor, Mal Fortunato, obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez neste programa. Pai do Senhor, irmão Nilton, Deus abençoe a todos que nos acompanham nesse dia. Para quem que esta graça de Deus foi manifestada? Eu acredito que o alcance da graça de Deus é universal, para todos os homens. Porque o próprio Jesus, quando ele morre naquela cruz, ele morre por todos. Jesus não morreu por uma religião, Jesus ele não morreu por um grupo de pessoas. Jesus ele morreu por todos. E a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a graça de Deus ela se manifesta na vida de todos aqueles quanto necessitam, aqueles quanto pecaram e, como a Bíblia diz, estão destituídos da glória de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, algumas pessoas, devido a esta frase, acreditam que onde nós pecarmos, já o pecado não tem grande poder, porque a graça superabunda dele. Então, poderia confirmar para nós se o fato de a graça ser maior que o pecado, nós podemos pecar deliberadamente, de manhã, de noite. Quer dizer, morremos no pecado, na vida errada, ainda assim seremos salvos pela graça. Irmão Nilton, essa é uma pergunta muito pertinente para esse tempo. Porque muitas pessoas elas confundem a graça de Deus como se fosse um convite a uma libertinagem. A Bíblia diz em Gálatas: não confunda a sua liberdade com a sua libertinagem. E nesse mesmo texto, né, nessa mesma carta, o apóstolo Paulo ele vai descrever sobre algumas imoralidades, as obras da carne e os frutos do Espírito. E aqueles que praticam as obras da carne, os que praticam tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Então, estão fora da graça. A partir do momento que nós somos alcançados por essa graça, nós precisamos desenvolver a salvação todos os dias nas nossas vidas. Então, para esclarecer os nossos telespectadores que estão lá atrás, que estão aí na tela, né, aqui atrás, aqui no estúdio, poderia nos fazer entender como é que nós podemos conservar esta graça, a salvação? A graça, ela vem como um favor imerecido, mas o arrependimento vem de uma decisão livre e espontânea de cada indivíduo. A partir do momento que eu creio, eu me arrependo. Não tem como você se arrepender se você não crer. Então, a partir do momento que existe uma crença no seu coração, que você precisa todos os dias abandonar os pecados, a velha vida,
essa graça e essa salvação vai sendo desenvolvida dia após dia. E com isso vem a maturidade de cada um de nós como indivíduos, entendermos que nós precisamos a cada dia buscar a santificação, que no caso é um processo diário. Lutando contra o pecado, lutando contra a velha natureza, nós estamos automaticamente desenvolvendo a nossa salvação. Amém! É isso aí. O Destaque Nações agradece pelo teu tempo e Deus abençoe. Deus abençoe todos os irmãos de Angola, de todas as nações, que o Senhor possa guardar os nossos corações em Deus nesses últimos dias, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Amém, meus irmãos e telespectadores. Até o momento, tudo que nós podemos entender é que realmente a Bíblia não mente. A graça de Deus veio para ti, veio para mim. Portanto, se nós dissermos que todos nós seremos salvos, nós também estaríamos indo contra a Bíblia. Porque a Bíblia ensina que há os obedientes e os desobedientes. Então quer dizer que, de qualquer forma, tem algumas pessoas que, infelizmente, essa graça não vai lhes alcançar. Para nós entendermos bem essas palavras, vamos assistir à nossa instrução Verdades Únicas. O que vai evidenciar a nossa salvação e comprovar que a fé que temos em Cristo é genuína será o nosso arrependimento e a nossa obediência. É a decisão em abandonar o pecado, seguida pela transformação de vida, pela perseverança ao enfrentar adversidades e pela prática de boas obras. E tudo isso só é possível pela ação do Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós. E se o Espírito Santo habita em nós, temos a salvação e temos a vida eterna. Antes de mais nada, precisamos deixar claro que o conceito de salvação universal, onde todos serão salvos, não é bíblico. De acordo com a Bíblia, muitos serão condenados. Alguns, inclusive, passarão grande parte das suas vidas frequentando uma igreja sem jamais ter experimentado uma conversão verdadeira. Por essa razão, pensando na possibilidade de alguém perder sua salvação, a pergunta é: caso isso aconteça, significa que tal pessoa se desviou da fé ou será que, na verdade, nunca se converteu? Muitas vezes, a suposta conversão foi motivada pela emoção e não por fé e arrependimento. A questão principal é que uma entrega parcial não é suficiente. Salvação não se resume a frequentar uma igreja, fazer orações ou melhorar as atitudes. É preciso morrer para a nossa vida antiga e nascer de novo em Cristo. Será que uma vez salvo, sempre salvo? Ou será que ainda assim podemos perder a salvação por conta do pecado? E esse é um ponto importante para ser analisado. A Bíblia diz que ninguém deixa de pecar, mesmo depois de convertido, e que isso não nos tira a salvação. Jesus pagou pelos nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Pecar de forma deliberada e voluntária definitivamente é uma característica daquele que jamais conheceu a Deus. Ou então, considerando um outro cenário, revela uma apostasia, alguém que abandonou a fé. Mas a Bíblia também traz passagens que dão a entender que existe sim a possibilidade de alguém salvo abandonar a Cristo. Independente de qual for sua visão sobre o assunto, de uma coisa nós podemos ter certeza: não há condenação para quem está em Cristo e anda segundo o Espírito, mesmo que ocasionalmente ele peque. Mesmo quando pensamos se tratar de alguém que supostamente abandonou a fé, precisamos deixar esse julgamento com Deus e crer que ainda existe sim a possibilidade de arrependimento e salvação. Seja qual for seu entendimento sobre o assunto, se é possível ou não perder a salvação, algo é certo: só será condenado ao inferno aquele que não conheceu Jesus Cristo, ou aquele que, após conhecê-lo, deliberadamente deixou de segui-lo. Do contrário, podemos afirmar com toda a convicção de que estamos salvos e que temos a vida eterna. Todo aquele que estiver em Jesus não teme, pois não será condenado pelos seus pecados, pois aquele que está em Jesus, nova criatura é. Não faz mais o que fazia no passado. E por se você, infelizmente, vive fazendo do pecado um estilo de vida, fala: Deus me perdoa porque eu vou pecar, e continua a pecar, não muda de atitude, isso prova que você não crê em Deus, você não tem Jesus, apenas fala sobre Deus, então corre o risco da graça de Deus não te alcançar se não te encontrar em um verdadeiro arrependimento. A graça é para todos os homens, ela é gratuita, qualquer um tem acesso, mas portanto,
De graça não é. Meus irmãos, não é de graça. Cuidado! Então, o Destaque Nações despede-se de vocês. Ficamos por aqui e voltamos na próxima edição com grandes instruções. A paz do Senhor. Bora lá!